Oi, gente, Roberto Relubiscar aqui. Em 2014, quando eu ainda fazia resenhas por escrito para o blog do Albino Incoerente, eu resenhei uma série sueca chamada Irene Huss. Irene Huss era uma detetive que, além de resolver casos, tinha que resolver problemas da sua família, né? Era uma abordagem assim, como uma mulher conjugava o trabalho de detetive na cidade de Gotemburgo, né, a segunda maior cidade da Suécia, e a vida em casa com o cachorro, com a filha, com o maridão que era chefe e tudo mais. Em 2021 eu vi anunciada uma série que se chama Us. São 6 episódios de mais ou menos 1 hora e meia cada. E eu achei então que fosse uma nova leitura, uma nova abordagem da Irene Huss, novos episódios, algo assim. Quando eu cliquei para assistir o primeiro episódio, eu descubro que não, na verdade é sobre a filha, a Catarina Huss, que no caso ali acaba de ser aceita como estagiária da polícia em Gotemburgo. Então, ela é ainda uma daquelas policiais novinhas que usam uniforme. Para a gente que assiste série policial, a gente logo aprende o seguinte: os detetives, né, que são os que resolvem os casos, não usam uniformes. Os policiais que usam uniforme nessa série sempre sim, são aqueles que recebem ordens, né? Eles são hierarquicamente inferiores aos detetives, sem uniforme. Então eu imaginei então que durante a série toda essa menina fosse ser mandada, né, ou resolver alguns casos sob a supervisão de algum detetive, ou que eles iam abordar a vida desses policiais uniformizados. Não é bem assim. O resultado, inclusive, acaba sendo inferior ao da série da Irene Huss, mas eu vou discutir por quê só depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilharem, eu agradeço bastante. Claro que a mamãe dela, a Irene Huss, aparece, é uma outra atriz, né? Nessa altura do campeonato, a Irene já não é mais detetive, ela é uma comissária de polícia, ela é uma bambambam, uma ou duas vezes ele inclusive vai intervir para dar uma ajudazinha na filha. Então, essa Catarina, ela vai se juntar à força policial de Gotemburgo, só que o que acontece é o seguinte, são 6 episódios, em praticamente todos os episódios, de alguma maneira, ela vai acabar sendo chamada pela equipe de detetives para ajudar a resolver casos, tá? De sequestro e tudo mais. O negócio aí complica um pouco, então, porque assim, ao mesmo tempo em que ela é acusada, e com razão, de não jogar com o time, ela é uma espécie de lobo solitário, né? Ela não segue ordens e tal. Por outro lado, a série está me dando pelo menos duas coisas difíceis de acreditar. Primeira coisa, que essa moça, que é apenas uma rookie, uma trainee, né, uma estagiária, vai ser chamada toda hora, assim, quebrando toda a cadeia de hierárquica da polícia para resolver casos, né? E a outra coisa que a série quer forçar a barra que eu acredite é assim, bom, ela realmente é uma pessoa que tem problema de seguir ordem. Então, pelo que eu vi na série, ela teria sido mandada embora rapidinho. Mas assim, a própria corporação incentiva com que ela não siga as ordens, porque a própria corporação acaba quebrando, né, a hierarquia ao deixá-la participar de investigações que não são da alçada dela. E essa personagem, então aí falei duas coisas, mas estou começando até a adicionar coisas, né? Difícil de acreditar. Essa personagem, ela é uma menina que comete erros, claro, ela é uma estagiária, então para isso a personagem está bem feita. Mas assim, nada me diz que ela é uma mulher brilhante, que tem poderes de dedução maiores que as outras pessoas. Muito pelo contrário, ela comete erros graves de hierarquia e de investigação, que eu perguntava, mas como que uma menina tão comum dessa
vai ser chamada para investigar os casos, tá? E os episódios, eles não são independentes, eles são semi-independentes, porque em cada começo dos episódios, a gente percebe que está tendo uma investigação dentro da própria polícia, uma investigação interna, sobre distúrbios que aconteceram em Gotemburgo, que os distúrbios resultaram, pelo menos uma coisa resultante foi que um colega, né, policial acabou em estado de coma grave, né? E aí, então, durante esses 6 episódios, eles são semi-independentes, porque é o seguinte, você vai ter as investigações policiais de cada episódio, você vai ter um outro nível, que é super comum em série policial e não tem problema nenhum, né? Mesmo assim, o que eu vou falar torna os episódios independentes. Assim, em um episódio a menina tem um relacionamento difícil com a mãe, no outro ela tem um relacionamento com o chefe e blá blá blá. Ok, se parasse aí, a gente teria episódios que a pessoa poderia ver sem problema em qualquer ordem, em qualquer época, que ela não ia perder muita coisa, não ia perder nada, porque o cerne seria a investigação, né? Só que quando adiciona essa terceira camada, que é essa investigação que interna, você acaba virando um híbrido de série com minissérie. Então, por exemplo, a pessoa que pegar, por exemplo, o episódio 3, sem saber de nada disso que eu estou falando, vai falar, mas o que aconteceu? Esse flashback aqui do começo, o que é isso? Não está resolvido? Isso não está endereçado no final? Serviu para quê? Foi para quê? Né? Porque então esse híbrido acabou não dando muito certo, né? Por conta disso. Aí é claro, nessa investigação, o último episódio vai fechar. A pessoa que é culpada, a gente já sabe assim, o primeiro episódio, a gente já mais ou menos mata, no segundo você fala assim, tá, certeza que essa pessoa tem grande culpa no cartório, né? Porque uma das coisas que a série tentou trabalhar é o corporativismo dentro da polícia, né? Aquela coisa assim de abafar internamente os casos, de os colegas se protegerem, mesmo às custas de infringir lei, embora a Catarina Rus infringe a lei, no final ela faz uma coisa semelhante. Então, assim, a série fica dúbia, a série fica com grandes pedaços em que a investigação do caso da semana, né, do caso da série, acaba sendo corrido, porque a gente tem as vidas pessoais, a gente tem esse caso que fica aí dos 6 episódios, né, dessa investigação interna, que fica comendo pedaços da investigação, fica deixando as pessoas sem chão algumas vezes, se você pega os episódios sem seguir a ordem, né? Eu segui a ordem certinha. E no final das contas, essa terceira e essa investigação que torna um negócio meio minissérie, nem é tão interessante assim. Então, não é uma grande série policial, ela é uma regular série policial. Se eu não tivesse visto, né, se tivesse que recomendar, ou eu recomendaria que vocês assistissem Irene Rus, né? São 2 temporadas de episódios independentes, acho que deve dar uma dúzia de telefilmes. A primeira temporada foi entre 2008 e 2009 e a segunda em 2011. Ou tem tanta série de detetive na televisão hoje em dia, e desde sempre, que acho que não assistir Rus não vai fazer diferença para ninguém, porque ela acabou frustrando, né, nesse quesito. Pede para a gente acreditar em coisa demais. Eu falava, nossa, gente, essa menina, todo episódio ela vai ser chamada pelos detetives para resolver um caso. Aí ficam falando ainda que ela não cumpre, ela não aceita a hierarquia. Claro, a própria instituição está falando, você não precisa fazer isso. Então, a própria série quer jogar um conceito, mas ela joga contra esse conceito que ela aparentemente quer criticar. Foi um errinho da televisão sueca aí, né? Não assim, não é horrível de assistir, mas eu acho que ela fica bem aquém de trocentas séries que eu já vi. Tchau.